Burocracia, preços altos nas oficinas, perda da garantia de fábrica. Esses são alguns dos problemas enfrentados por pessoas com deficiência para conseguir um automóvel adaptado. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados quer mudar esse quadro, exigindo das montadoras de veículos a entrega de carros já adaptados a compradores com deficiência. Uma lei em vigor no Brasil há mais de 15 anos pretende facilitar a compra de carros por deficientes físicos. A lei garante isenção de impostos para esse público, uma fatia que tende a ser cada vez mais importante no mercado consumidor de veículos. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e Revendedoras de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência, ABRIDEF, hoje existem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, mas boa parte ainda tem dificuldade na hora de conseguir um veículo adaptado. É muito demorado, você marca uma perícia lá no Detran, depois de 90 dias que você consegue o laudo, depois vai lá na Secretaria da Fazenda dar entrada, é mais 90 dias, né? E depois do processo concluído vai para a concessionária manda para São Paulo, para a fábrica, mais 90 dias, se não tiver nenhum empecilhozinho, que faltando uma vírgula, ele volta à exigência, daí volta a estaca zero, mais 90 dias. Depois de enfrentar a burocracia para comprovar a deficiência, o comprador precisa cuidar da adaptação do carro. Normalmente, isso é feito em uma oficina não autorizada. E lá se vai a garantia do carro novo. Isso sem falar nos custos, ficam por conta do comprador. Colocar o acelerador no volante, por exemplo, sai por R$ 4.500. Eu sou usuária de veículos adaptados, também sou beneficiária das isenções de impostos IPI e ICMS. E por 2 vezes já que eu fui comprar o carro, ao fim, quando a gente vai colocar as adaptações, o valor das adaptações suplanta o valor dos descontos. Essas adaptações, elas não modificam a mecânica do carro em nada, são adaptações muito simples, mas que se for comprada fora, né, no mercado que não seja pelas próprias montadoras, o custo é muito alto. Um projeto em análise na Câmara obriga as montadoras de veículos a oferecer modelos já adaptados a compradores portadores de deficiência. Pela proposta, a montadora será obrigada a produzir, no mínimo, 3 veículos adaptados de cada modelo por 1.000 fabricados. A proposta limita o aumento no preço do carro adaptado a 10% do valor do modelo convencional equivalente. Muda é que hoje você tem carros já adaptados com dramáticos, direção hidráulica, mas são carros muito caros, são os tops de linha e ele tem um custo muito alto. O que muda é que você vai ter um carro básico adaptado por um custo muito menor e com isso quase toda pessoa com deficiência poderá comprá-lo pagando um financiamento de longo prazo, mas assim em valores que ele consegue pagar. Mas os fabricantes apontam algumas dificuldades. Tem uma certa dificuldade na linha de produção em você pensar 3 veículos e fazer o tipo de adaptação, porque a adaptação que serviria para mim é diferente do que serve para você ou para outrem. Além disso, o portador de deficiência, por ser um cliente como nós, ele não almeja somente a sua adaptação, ele almeja a cor do veículo, os opcionais. Afinal de contas, todos nós somos clientes e todos nós merecemos ter o veículo que nós queremos e não uma imposição do veículo. Para a deputada Rosinha, da DEFAL, facilitar o acesso aos carros adaptados é atender o mercado consumidor, que no Brasil só cresce. Eles verificaram que o mercado para as pessoas com deficiência também tem aumentado bastante. São mais de 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Hoje é difícil, porque a gente tem dificuldade de ter acesso às isenções e também as questões de adaptações. Se você consegue resolver isso, com certeza esse número de veículos adaptados no nosso país vai aumentar também. De um lado, músicos profissionais que vivem do pagamento de cachês. Do outro, donos de bares e restaurantes. No centro da discussão está o chamado couvert artístico. Cobrado dos clientes em troca de um ambiente com música ao vivo, o couvert artístico é uma prática sem regras definidas. Mas um projeto em debate no Senado pretende regulamentar essa relação delicada entre empresários e artistas. O trabalho deles é a diversão do público.
parte do lucro de donos de bares e casas noturnas. A cobrança do couvert artístico é polêmica. O músico precisa receber, essa é a primeira coisa. Agora, eu acho que necessariamente a gente, que é cliente, não tem que pagar por isso. As casas costumam praticar uma cobrança de uma porcentagem em cima do cachê do músico. Ora, se chama couvert artístico, esse valor tem que ser 100% repassado para o artista que está se apresentando. O artista, ele chega, tem a sua força, leva o seu público, mas o dono do bar, ele tem que pagar o ECAD, ele tem que ter o equipamento de som, ele paga um assessor de imprensa. Hoje não há regra sobre o pagamento de couvert artístico, depende de cada estabelecimento. O dono negocia diretamente com o músico se vai repassar o valor integral cobrado dos clientes ou apenas uma porcentagem. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão. Adriano Rocha chega a fazer até 3 shows por noite em restaurantes de Brasília. Prefere cobrar cachê porque já teve problemas para receber o couvert artístico. Acontece, sim, às vezes a gente tocar pelo couvert e imaginar uma coisa e depois vir uma coisa totalmente real. Muito menor do que você estava esperando. Não é do que eu estava esperando, é muito menor do que era de fato. Né? A regulamentação do couvert artístico está sendo discutida no Senado. O projeto de lei determina: bares e restaurantes serão obrigados a assinar contrato com o artista definindo a forma de pagamento. Se for couvert artístico, o músico terá direito a 90% do valor arrecadado e vai poder conferir as notas de consumo. Caso o repasse tenha sido inferior, o comerciante terá que pagar o triplo da diferença encontrada. Os clientes só pagam se tiverem assistido a pelo menos 15 minutos do show. O valor do couvert, dias e horários das apresentações têm que ser informados com destaque na entrada e no cardápio. O projeto defendido pelos artistas é criticado pelo setor empresarial. Cada vez que você cria novos obstáculos, mais dificuldade, mais custo de gestão, são menos os postos de trabalho, as oportunidades que o músico tem de trabalhar com música ao vivo. Ele toca justamente para a sobrevivência da família dele, os filhos, esposa e ele, né, em si, né? Então, tudo que for de benéfico para a nossa classe musical, nós aceitamos, né? Nós temos que pensar no direito do músico, no direito do dono do estabelecimento e no direito também de quem consome. A matéria está na Comissão de Assuntos Sociais. Vai dar fazer um bom relatório que contemple os direitos do músico, mas mais que tudo também não restrinja o seu trabalho. Tô na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. No próximo bloco, um projeto que incentiva a coleta de recicláveis no Ceará e a procissão dos sanfoneiros no Piauí. A gente volta em 1 minuto.